15 de novembro de 2014, unidade DuPont, em LaPorte, Texas. 4 trabalhadores morreram e 3 ficaram feridos dentro da unidade de produção de inseticida durante um grande lançamento da substância altamente tóxica metilmercaptano. A sequência de eventos que levaram ao incidente na DuPont começou na segunda-feira, dia 10 de novembro, quando a planta da unidade Lanaite foi fechada devido a um problema com o reator. Dentro desta unidade, o metilmercaptano reage com outras substâncias químicas para criar o inseticida Lanaite. Cerca de meia-noite, na quarta-feira, 12 de novembro, operadores tentaram reativar a unidade. No entanto, a reativação não teve sucesso, pois a tubulação do sistema do reator estava bloqueada. Esse bloqueio é comum após o fechamento da unidade e foi causado por uma lama que se formou através da reação do metilmercaptano e outras substâncias químicas. Para limpar a lama formada, os operadores bombearam água quente na tubulação bloqueada. Cerca de meia-noite da quinta-feira, dia 1º de novembro, os operadores determinaram que o bloqueio inicial havia sido solucionado. Porém, durante a operação de desbloqueio, uma válvula que deveria evitar que a água quente passasse através da tubulação conhecida como rede de alimentação de metilmercaptano foi acidentalmente deixada aberta. A rede de alimentação conecta o sistema do reator ao tanque de armazenamento de metilmercaptano. Mais tarde, os operadores descobriram que aproximadamente 900 litros de água passaram pela válvula aberta, entrando na rede de alimentação e seguiram até o tanque de armazenamento de metilmercaptano. A água foi misturada ao metilmercaptano na rede de alimentação, criando um novo bloqueio que causaria mais problemas. A temperatura na região de Houston estava fria naquela semana, o que fez com que a água se misturasse ao metilmercaptano e formasse um material sólido conhecido como hidrato, causando o bloqueio da tubulação. Na sexta-feira, 14 de novembro, os funcionários da empresa já sabiam da existência do hidrato e um grupo de técnicos e gerentes de operação desenvolveu uma estratégia para solucionar o problema. O grupo decidiu colocar água quente diretamente na tubulação bloqueada através de mangueiras dentro do isolamento da tubulação. Desta forma, aquecendo a rede de alimentação de metilmercaptano a uma temperatura acima de 12 graus, o suficiente para transformar o hidrato sólido em água e metilmercaptano líquido. Na rede de alimentação de metilmercaptano, existiam 3 locais que conectavam as válvulas para um dispositivo de ventilação, ou a uma tubulação feita para evitar excesso ou vapor indesejado advindo do processo. Os funcionários da DuPont usaram medidores de pressão nas 3 válvulas para descobrir onde o bloqueio estava e qual era o progresso que estavam tendo para desbloqueá-lo. Eles também sabiam que, quando aquecido, o metilmercaptano pode expandir e seria necessário um local seguro para ventilar, evitando pressão excessiva na rede de alimentação. Devido ao fechamento da unidade, uma válvula adicional entre a rede de alimentação e o sistema do reator estava fechada, evitando que o metilmercaptano entrasse nos reatores enquanto estavam parados. Nessa configuração, o único lugar que o metilmercaptano líquido poderia potencialmente fluir seria o dispositivo de ventilação, o que nunca viria a acontecer. Entretanto, os funcionários da DuPont não consideraram essa possibilidade em sua estratégia. Primeiramente, os operadores eliminaram o bloqueio de uma parte da tubulação que fazia a condução do tanque de armazenamento de metilmercaptano a uma bomba que bombeia metilmercaptano dentro do sistema de reator. E então, os operadores começaram a trabalhar no desbloqueio entre a bomba e a válvula mais próxima. Eles abriram a válvula e começaram a aquecer a tubulação a fim de acabar com o hidrato. Essa ação fez com que parte do metilmercaptano vaporizasse e passasse pela válvula diretamente para o dispositivo de ventilação. Quando isso ocorreu, o mamômetro mais próximo indicou um aumento de pressão. Os operadores continuaram o processo até que a pressão da primeira válvula parasse de aumentar, ponto em que determinaram que o bloqueio daquela parte da tubulação havia sido solucionado. E então as mangueiras foram transferidas para a próxima parte da rede de alimentação, mas era o final do turno diurno daquela sexta-feira. As mangueiras não estavam ligadas naquela hora. Cerca de 6 da tarde, os operadores do turno da noite chegaram ao trabalho. O supervisor do turno diurno informou o supervisor noturno sobre a estratégia desenvolvida mais cedo. Os operadores ligaram as mangueiras de água quente e continuaram os esforços para solucionar o bloqueio. Nessa altura, a segunda válvula estava completamente aberta. Aproximadamente 1h30 da manhã, os operadores acreditavam ter tido sucesso no desbloqueio e tentaram ligar a unidade.
Com a bomba de metilmercaptano ligada, os operadores abriram a válvula entre a rede de alimentação e o sistema de reator, porém perceberam que o metilmercaptano ainda não estava fluindo pelos reatores, ou seja, o bloqueio ainda estava lá, e então a válvula foi fechada novamente. Depois da iniciação da unidade ter falhado, o grupo de operadores fez um intervalo e foi para a sala de controle, mas a bomba de metilmercaptano foi deixada aberta e as mangueiras com água quente ainda estavam esquentando a tubulação, e a segunda válvula que leva ao dispositivo de ventilação ainda estava aberta. Aproximadamente 2h45 da manhã, sem que os operadores soubessem, o nível do tanque de armazenamento do metilmercaptano começou a baixar. O CSB concluiu que naquele momento a água quente removeu o hidrato e o metilmercaptano líquido começou a fluir pela rede de alimentação. O metilmercaptano foi levado ao sistema pela bomba, seguindo o caminho de menor resistência pela segunda válvula aberta para um dispositivo de ventilação. O sistema de ventilação rapidamente se encheu de metilmercaptano líquido, onde a empresa nunca esperou que estivesse. O sistema de ventilação conecta o tanque de armazenamento de metilmercaptano ao equipamento de processamento dentro da produção de Lanate. Enquanto o líquido fluía dentro do dispositivo de ventilação, uma pressão começou a se formar no sistema. No entanto, eventos de alta pressão no sistema de ventilação não era algo incomum, devido ao falho design do equipamento que permitia que líquido se acumulasse nos pontos mais baixos do sistema. Esses eventos aconteciam com tanta frequência que a DuPont instruiu os operadores a drenar este acúmulo de líquido do sistema de ventilação diariamente. Depois que os operadores que estavam na sala de controle avisaram outros 2 operadores separadamente sobre o problema de pressão, cada um deles foi ao 3º andar do prédio de produção do Lanate. A ação esperada era a de drenagem do sistema de ventilação. 2 válvulas estavam abertas, e o inesperado líquido de metilmercaptano foi drenado para dentro do prédio, onde rapidamente vaporizou, enchendo a sala com um gás altamente tóxico. Apesar de um dos operadores ter feito uma ligação de emergência, ambos morreram impossibilitados de sair do prédio. 4 operadores responderam à ligação de emergência e entraram no prédio de produção. 2 deles eram irmãos. Eles morreram juntos no 3º andar do prédio de produção do Lanate. Os outros 2 operadores sobreviveram. No total, 4 trabalhadores morreram durante o lançamento do gás. E o lançamento de gás continuou pela próxima 1h30 até que os outros membros da equipe de emergência pudessem entrar no prédio com equipamento de proteção adequado e fechar a válvula. A DuPont estima que aproximadamente 11.000 litros de metilmercaptano tóxico foi lançado.